Há segredos que apodrecem sob o sol, segredos que se agarram ao pó das estradas, que se escondem nos olhares vazios de um povo inteiro. Esta é a história de um desses segredos. A crônica de um horror que respirava, comia e dormia à vista de todos. E ninguém fez nada. Ninguém disse nada. O que vão ouvir não é ficção. É o eco de um grito preso nas paredes de uma casa em Veracruz. É a dissecação de um silêncio cúmplice. Um silêncio que permitiu que uma família se tornasse o seu próprio pesadelo. Um homem que foi pai, avô e tio do seu próprio filho. E um povo que baixou os olhos. Se acham que têm estômago para enfrentar esta verdade, convido-vos a ficar. A subscrever, não como meros espectadores da morbidez, mas como guardiões da memória, para que a história de Ângel não seja engolida pela terra, para que o silêncio desta vez não vença a batalha. O lugar chama-se La Soledad, um nome que é uma profecia autorrealizável. Aqui, o calor não é apenas uma temperatura, é um estado da alma. Um cobertor pesado que esmaga a vontade e evapora as esperanças. O pó ocre cobre tudo. Entra na boca, nos olhos, nos pulmões. É o pó do tempo parado, do esquecimento. As casas têm portas, mas não têm boas-vindas. Têm janelas, mas não olham para fora, olham para dentro. Vigiam, em silêncio. Em La Soledad, a vida passa em sussurros. Os risos são escassos. O choro é abafado nos travesseiros. A comunidade não é um laço que une. É uma rede que aprisiona. Aqui nasceu Ângel, um menino que nunca aprendeu a ser criança. Tinha 6 anos e o olhar de um homem que perdeu todas as guerras. No pátio da escola primária Benito Juárez, as outras crianças corriam, gritavam, brigavam por uma bola gasta. Ângel não. Ele sempre procurava a sombra do velho ceibo, a árvore mais antiga do pátio. Uma testemunha muda de gerações de silêncios. Sentava-se ali, com um galho seco na mão, e desenhava na terra o seu próprio universo. Não desenhava casas, nem sóis, nem animais. Desenhava círculos. Labirintos de círculos que se entrelaçavam. Círculos dentro de outros círculos. Linhas que os conectavam, formando uma teia de aranha impossível. Uma e outra vez. A cada recreio. O mesmo ritual. As outras crianças ignoravam-no. Era o esquisito. O mudo dos Melchor. Os professores tinham desistido dele. É uma criança lenta, diziam os relatórios. Apresenta dificuldades de socialização. Etiquetas. Convenientes. Simples. Para não terem de olhar mais de perto. Para não terem de perguntar. A família Melchor era uma lenda na aldeia. Uma lenda sombria. Viveram isolados, no fim de um caminho de terra que ninguém percorria por prazer. Não se misturavam. Não iam às festas da aldeia. Não pediam favores. E, acima de tudo, não os concediam. Eram donos das terras mais férteis. Do poço que nunca secava. Eram uma força. Uma presença silenciosa e sinistra. Como uma tempestade que nunca chega. Eram intocáveis. E nesse mundo estagnado, nesse pacto de medo e resignação, ela apareceu. Carmen Mendoza. Tinha 23 anos. E um diploma de professora debaixo do braço que ainda cheirava a tinta fresca. Chegou a La Soledad, num autocarro velho, numa tarde de agosto. Com uma mala cheia de roupa barata e outra cheia de uma ilusão perigosa. A ilusão de que a educação era uma lanterna, uma ferramenta para iluminar os cantos escuros. Para mudar o mundo, mesmo que fosse o pequeno mundo de uma sala de aula rural. Ela não sabia que em La Soledad a escuridão não queria ser iluminada. Ela não sabia que o mundo não queria ser mudado. Atribuíram-lhe o primeiro ano, uma sala com paredes descascadas e carteiras bambas.
E entre os rostos assustados e curiosos dos seus novos alunos, ela viu o olhar de Angel, vazio, distante, como se estivesse a ver através dela, através das paredes, para um lugar onde mais ninguém podia aceder. Ela foi a primeira a senti-lo. Não era pena, mas uma profunda e inexplicável inquietação. Como o zumbido de um cabo de alta tensão antes da tempestade. As primeiras semanas foram um exercício de frustração. Angel não respondia, não participava. Apenas se sentava no seu canto, olhando pela janela. Ou olhando para as suas próprias mãos como se fossem objetos estranhos. Carmen tentou de tudo. Jogos, canções, desenhos. Nada. O menino era uma fortaleza, impenetrável. Numa sexta-feira de manhã, Carmen teve uma ideia. Uma ideia tirada de um manual de pedagogia. Hoje vamos desenhar a nossa família, anunciou com um sorriso que parecia falso. Distribuiu folhas brancas e lápis de cor. As crianças lançaram-se sobre eles com entusiasmo. Logo, o papel ficou cheio de bonecos sorridentes. Pais, mães, irmãos, cães. Casas com chaminés fumegantes. A mentira idílica da infância. Carmen caminhava entre as carteiras, distribuindo elogios, até chegar a de Angel. O menino estava inclinado sobre a sua folha. Com uma concentração febril, segurava um único lápis de cera, preto. E não desenhava pessoas, desenhava os seus círculos, o mesmo labirinto que traçava na terra. Mas desta vez, dentro dos círculos, havia nomes, escritos com uma caligrafia desajeitada, infantil: Ismael, Maria, José e, novamente, Ismael. Uma linha trêmula ligava o círculo de Maria com o de Ismael. E dessa união, nascia uma seta que apontava para o seu próprio nome, Angel. Mas outra linha, mais grossa, ligava esse mesmo Ismael a outro nome, avó, e daí a Maria. Era um mapa do caos, uma genealogia da loucura. Carmen sentiu um arrepio. O calor do meio-dia pareceu desaparecer. Ela se agachou ao lado da mesa. O cheiro da criança era de terra, pó e um medo amargo. Que desenho tão interessante, Angel, disse ela, a voz pouco mais que um sussurro. Podes explicar-me quem são? A criança não levantou a cabeça. A sua mão, agarrada ao lápis preto, parou. Por um instante toda a sala pareceu ficar em silêncio. Então, com a ponta do lápis, apontou para um dos círculos. Papá, disse ele. Depois apontou para outro. Avô. Era o mesmo nome. Ismael. O lápis moveu-se e ligou os dois. E depois ele. Carmen sentiu que lhe faltava o ar. Não disse mais nada. Apenas recolheu o desenho no final da aula, com a sensação de estar a profanar algo. De estar a tocar numa ferida aberta. Naquele fim de semana, ela não conseguiu parar de olhar para o desenho. Estendeu-o sobre a pequena mesa da sua cozinha alugada. Tentou encontrar um sentido lógico, um erro infantil, uma confusão. Mas a precisão das linhas, a insistência nos nomes, não era um erro, era uma declaração. Uma verdade que implorava para ser vista. Na segunda-feira, ela decidiu agir. O seu primeiro passo foi a direção da escola. A diretora, a senhora. Elodia era uma mulher que tinha feito da resignação uma forma de arte. Estava há 30 anos nesse cargo. 30 anos a ver passar crianças silenciosas e segredos familiares. Tinha aprendido que a melhor estratégia de sobrevivência era não ver, não ouvir, não saber. Carmen entrou no seu escritório. Uma pequena sala que cheirava a papéis velhos e café rançoso. Mostrou-lhe o desenho. A diretora colocou os óculos. Olhou para ele por cima da armação. Os seus olhos não mostraram surpresa, nem horror. Apenas um profundo cansaço.
Ah, o pequeno Melchor, suspirou. Sempre tão imaginativo. A palavra imaginativo soou como uma pá a atirar terra sobre um caixão. Não acho que seja imaginação, insistiu Carmen, sentindo uma bola de gelo a crescer no estômago. Veja os nomes, as ligações. Isto não é normal. Professora Mendoza, disse a diretora com uma paciência condescendente. Você é nova aqui. Há famílias particulares. Os Melchor são uma delas. Vivem no seu próprio mundo. Têm as suas próprias regras. Regras? Reproduziu Carmen. Que tipo de regras justificam isto? A diretora tirou os óculos. Olhou para ela fixamente. E o sorriso amigável desapareceu. A regra mais importante de La Soledad, senhorita, é não fazer perguntas sobre os assuntos dos outros. São pessoas poderosas, precisamos deles, especialmente quando o governo se esquece que existimos. Meu conselho: deixe esse assunto em paz. Concentre-se em ensinar o alfabeto, é mais seguro para todos. Especialmente para si. A ameaça não foi explícita. Foi pior. Foi um conselho maternal. Um aviso envolto em seda. Carmen saiu do escritório sentindo que tinha acabado de bater contra uma parede. Uma parede invisível, mas sólida. Feita de medo, conveniência e uma longa história de silêncios pactuados. Ela não desanimou. Pensou que talvez a diretora fosse apenas uma peça do sistema. Tentou falar com outros professores na sala dos professores. Assim que mencionou o nome Melchor, as conversas pararam. Os olhares se desviaram. Alguns levantaram-se e foram embora com a desculpa de ter que preparar uma aula. Uma professora mais velha, prestes a se aposentar, aproximou-se dela e sussurrou em seu ouvido. Não procure o que não está perdido, menina. Você ama essas crianças, não é? Então não faça ondas. A água aqui é muito profunda. E ela se afastou, deixando-a sozinha no meio da sala. O silêncio dos seus colegas era mais barulhento do que um grito. Ela tentou fora da escola, na única loja da vila. Comprou 1 quilo de açúcar que não precisava, só para ter uma desculpa. A proprietária, Dona Remédios, uma senhora idosa que sabia tudo, sorriu para ela enquanto lhe cobrava. Já se estás a habituar ao calor, professora? Sim, mais ou menos, respondeu Carmen. Ouça, uma pergunta. Conhece a família Melchor? O sorriso de Dona Remédios congelou. Evaporou-se. Os seus olhos, antes vivos, tornaram-se opacos, duros. Boa gente, disse ela. Seca. Trabalhadores. Não se metem com ninguém. Colocou o açúcar num saco plástico com uma brusquidão deliberada. Mais alguma coisa? A pergunta era uma ordem. Vá-se embora. Cale-se. Carmen pagou e saiu. Sentiu os olhares dos outros clientes cravados nas suas costas. Olhares de reprovação, de advertência. Era uma estrangeira que tinha quebrado a regra não escrita. Tinha perguntado. E toda a aldeia se tinha fechado como uma ostra. Naquela noite, na solidão do seu quarto, Carmen compreendeu. Ninguém a iria ajudar. Ninguém iria falar. Estava sozinha. Sozinha com um desenho terrível e com a imagem de uma criança de olhos mortos. O medo dizia-lhe para obedecer, para queimar o desenho, para esquecer os círculos, para se dedicar a ensinar o alfabeto. Mas a raiva, uma raiva justa e ardente, começou a crescer no seu peito. Uma raiva por Ângel. Por aquela aldeia covarde. Por aquele segredo que todos protegiam como um tesouro. E tomou uma decisão. Uma decisão imprudente, corajosa e terrível. Se Maomé não vai à montanha, ela iria à casa dos Melchor, iria ao coração das trevas. Queria ver a cara do monstro. Não sabia que o monstro tinha muitas caras. E que uma delas era a de uma criança de 6 anos.
No dia seguinte, Carmen não foi à escola. Ligou para a diretora Elodia e disse que se sentia mal. Uma meia mentira. Ela se sentia mal. Sentia um nó de medo e determinação no estômago. Esperou que o sol estivesse alto, que toda a cidade estivesse ocupada com suas rotinas, com sua indiferença estudada. E começou a caminhar. O caminho até a casa dos Melchor era um castigo. Não havia sombra. O sol de Veracruz batia forte. O asfalto terminava abruptamente, como se a civilização se rendesse. Dava lugar a um caminho de terra vermelha e pedras soltas. Em ambos os lados, a vegetação crescia alta e selvagem. O ar vibrava com o canto das cigarras. Um som monótono, enlouquecedor, como o sistema nervoso da terra, à beira do colapso. Carmen sentia o suor escorrer pelas suas costas. O seu coração batia forte. Não era pelo esforço físico, era o medo. Um medo primitivo. O medo do desconhecido. Após 20 minutos de caminhada, ela viu. A casa. Estava no fim do caminho, numa pequena colina. Parecia uma fortaleza, ou um túmulo. Era construída com blocos de betão à vista, já escurecidos pela umidade e pelo tempo. Não tinha pintura, não tinha ornamentos, não tinha janelas na fachada principal. Apenas uma parede cega e uma porta de metal pesada, enferrujada nas bordas. Ao redor, o terreno estava limpo de mato. Um círculo de terra compactada, como se a própria casa irradiasse um veneno que matava tudo ao seu redor. Não havia jardim, não havia flores. Apenas um cão magro, com pelo sarnento, amarrado com uma corrente a um poste. O cão levantou a cabeça quando Carmen se aproximou. Não ladrou. Apenas soltou um grunhido baixo e rouco, um som de advertência que saía do fundo do seu peito. Os seus olhos eram amarelos, injetados de sangue, derrotados. Carmen parou a alguns metros da porta. O silêncio era absoluto. As cigarras tinham silenciado. O ar estava parado, pesado. Cheirava a terra molhada, a confinamento e a algo mais. Um cheiro adocicado, enjoativo, como carne prestes a se decompor. O cheiro que ela havia imaginado ao ver o desenho de Ângel. O cheiro do segredo. Ela quis dar meia volta, quis correr e não parar até chegar ao terminal de ônibus e sair dali para sempre. Quem era ela para desafiar um pacto tão antigo? Uma professora primária com um salário miserável e um coração ingênuo. Era ridículo. Suicida. Estava prestes a ceder, a deixar o medo vencer. Mas então, fechou os olhos e viu o rosto de Ângel, o seu olhar vazio, a sua mão a desenhar círculos na terra, a sua voz a sussurrar, papá, avô. A raiva voltou, quente e pura. Isso deu-lhe a força de que precisava. Respirou fundo. O ar cheirava a podridão. Ele avançou. Parou em frente à porta de metal. A superfície estava quente devido ao sol. Levantou a mão. Hesitou por um segundo. Ele bateu. Toque. 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 O som foi seco, metálico, e foi devorado instantaneamente pelo silêncio da casa. Como se a casa estivesse faminta por sons, de vida. Ela esperou. O tempo parou. Cada segundo era uma eternidade. Só se ouvia o bater do seu próprio coração nos seus ouvidos. Forte, irregular. O cão observava-a sem se mexer. Os seus olhos amarelos julgavam-na. Passou um minuto. Nada. Carmen pensou que não havia ninguém, ou que não iam abrir. Que tinha falhado. Sentiu uma estranha mistura de alívio e desapontamento. Virou-se, disposta a ir embora. E então, ouviu. Um som metálico vindo de dentro. O rangido de uma trava de ferro ao ser aberta. Lento. Pesado. O som de uma cripta a abrir-se. Carmen ficou petrificada. A porta abriu-se. Não totalmente. Apenas uma fresta.
Uma faixa de escuridão vertical no meio da luz ofuscante. E nessa faixa de escuridão apareceu um rosto. Não. Primeiro foram os olhos. Olhos escuros, sem fundo. Idênticos aos de Angel, mas desprovidos de qualquer emoção, nem curiosidade, nem surpresa, nem hostilidade. Apenas um vazio imenso. Então viu o resto do rosto. Um queixo quadrado, coberto por uma barba de vários dias. A pele curtida pelo sol. Um homem alto, corpulento. Uma montanha de carne e silêncio. Era Ismael Melchor, o nome do desenho, o princípio e o fim de tudo. Sim, disse ele. A voz não combinava com o seu tamanho. Era plana, monótona, como a de alguém que fala em sonhos. Não era uma pergunta. Era um desafio. Carmen sentiu a garganta seca. As palavras não saíam. Ela limpou a garganta. Bom dia, conseguiu dizer. A sua voz soou aguda, desconhecida. Sou Carmen Mendoza, a professora do Angel. O homem não reagiu. A sua expressão não mudou. Continuou a olhar para ela da penumbra da casa, avaliando, ponderando. Carmen sentiu o seu olhar como um peso físico, como se ele a estivesse a despir. Não o corpo, a alma. Ele estava vendo seus medos, suas intenções, sua coragem ridícula. Angel não foi à escola hoje, continuou Carmen, agarrando-se à desculpa. Queria saber se ele estava bem. Ismael piscou, lentamente, como um réptil. Angel está bem, disse ele. A frase foi uma sentença. Um ponto final. A porta começou a fechar-se. Espere, gritou Carmen, com um desespero que não conseguiu controlar. A porta parou. Gostaria de falar com a mãe da criança, disse ela, tentando soar profissional. Sobre o seu progresso na escola. Ismael ficou em silêncio por um momento. Então, um sorriso quase imperceptível se formou nos seus lábios. Foi a coisa mais assustadora que Carmen já tinha visto. Um sorriso que não continha alegria nem gentileza. Apenas um conhecimento antigo e perverso. Entre, disse ele, e abriu a porta completamente. A decisão de entrar foi a mais difícil da sua vida. Cada instinto de sobrevivência gritava para ela correr, para se afastar daquela casa e daquele homem. Mas a curiosidade e uma estranha sensação de dever para com Angel a empurraram para a frente. Ela deu um passo e cruzou a soleira. A mudança foi instantânea, do calor abrasador lá fora para o frio úmido lá dentro. Do silêncio do campo para o silêncio denso e opressivo da casa. A porta de metal fechou-se atrás dela. O som da trava ao voltar ao seu lugar foi como um ferrolho na porta de uma cela. Ela estava presa. Demorou alguns segundos para que seus olhos se acostumassem à escuridão. A sala era grande e quase vazia. As paredes de betão estavam nuas. O chão, de cimento polido, refletia a pouca luz que entrava por uma porta aberta ao fundo. Havia poucos móveis. Uma grande mesa de madeira tosca, várias cadeiras. E num canto, uma cadeira de balanço. Na cadeira de balanço, havia uma mulher. Estava de costas para a porta, olhando para a parede. Balançava-se, para a frente e para trás. Para mais à frente e para trás. Um ritmo lento. Hipnótico. O seu cabelo, longo e escuro, caía pelas costas como um véu. Ela não se virou quando Carmen entrou. Não pareceu notar a sua presença. No chão, ao lado da cadeira de balanço, brincavam duas crianças. Um menino de cerca de 4 anos e uma menina que não devia ter mais de 2. Brincavam em silêncio, com alguns pedaços de madeira. Moviam-nos de um lado para o outro sem um propósito aparente. Os seus movimentos eram lentos, apagados, como se estivessem debaixo de água. Olharam para Carmen, e ela viu os seus olhos. Os mesmos olhos escuros, vazios,
o mesmo queixo quadrado. Eram cópias em miniatura de Ismael. Eram mais Melchor, mais círculos no labirinto. Ela é Maria, disse Ismael atrás dela. Carmen deu um pulo. Minha mulher. E eles são José e Lúcia, meus outros filhos. A voz de Ismael percorreu-a como uma descarga elétrica. Maria. O nome do desenho. A mulher na cadeira de balanço não se mexeu. Continuou com o seu balanço rítmico. Como se fosse surda, cega e muda. Ou como se tivesse escolhido ser assim. Sente-se, professora, disse Ismael. Ele apontou para uma das cadeiras de madeira. Carmen moveu-se como um autômato. Sentou-se na ponta da cadeira, com as costas rígidas. Não queria que nada naquela casa a tocasse. As mãos suavam. Juntou-as sobre o colo para que não tremessem. Ismael ficou de pé. Uma presença imponente que a fazia sentir-se pequena, frágil. Cruzou os braços. Você não veio perguntar por que Ângel não foi à escola, afirmou. Não era uma pergunta. Carmen engoliu em seco. O sabor metálico do medo encheu-lhe a boca. Não, admitiu. A sua voz era apenas um murmúrio. Vi o desenho de Ângel. Ismael acenou lentamente com a cabeça. Não havia surpresa em seu rosto. Apenas uma confirmação. O menino é inteligente, disse ele, com um toque de orgulho distorcido na voz. Ele observa. Ele entende as coisas. Ele entende o sangue. Ele se aproximou da mesa. Apoiou os nós dos dedos na madeira. Nosso sangue é especial, professora. É puro. Não se misturou em gerações. Meu pai me ensinou isso. E ele, o seu pai. Somos uma linhagem ininterrupta. Forte. Pura. O mundo lá fora está doente. Fraco. Contaminado. Aqui dentro estamos a salvo. Somos autossuficientes. Ele falava com a calma de um pregador. Com a certeza absoluta de um fanático. Não estava confessando um crime. Estava explicando sua teologia, seu evangelho da carne. Carmen ouvia-o, paralisada pelo horror. As peças encaixavam-se. A verdade era mais monstruosa do que ela imaginara. Maria, sussurrou, olhando para a mulher na cadeira de baloiço. Ismael seguiu seu olhar. Maria é minha mulher, repetiu, e também é minha irmã. A frase foi dita sem ênfase, como se estivesse a comentar o tempo. A mulher na cadeira de balanço parou de balançar. Por um instante, tudo ficou em silêncio absoluto. Então, lentamente, ela virou a cabeça e olhou para Carmen. O rosto de Maria era uma máscara de tragédia. Ela era jovem, talvez não muito mais velha que Carmen, mas os seus olhos estavam mortos. Eram dois poços sem fundo, dos quais toda a luz havia escapado. Ela tinha as mesmas feições de Ismael e as mesmas feições de Ângel. Era a mãe, e a irmã, e a tia, e a vítima. Um sorriso vazio e terrível se desenhou nos seus lábios. Bem-vinda, disse ela. A sua voz era um sussurro quebrado. O som de algo que se partiu por dentro demasiadas vezes. Naquele momento, Carmen sentiu que o quarto encolhia. O ar tornou-se espesso, irrespirável. A náusea subiu pela sua garganta. Ela tinha que sair dali. Agora. Levantou-se de repente. A cadeira raspou contra o cimento. O barulho foi uma agressão ao silêncio da casa. As crianças no chão olharam para ela, os olhos vazios como os da mãe. Tenho de ir embora, balbuciou Carmen, recuando em direção à porta. Tão cedo? Disse Ismael, com uma falsa decepção. Não viu o Ângel. Como se o tivesse invocado, uma porta no fundo do corredor se abriu, e ele apareceu. Ângel. Estava descalço. Vestia uma camisola suja e calções. Nas mãos, segurava uma folha de papel. Outro desenho. Mais círculos. Ele olhou para Carmen.
Uma estranha luz de reconhecimento brilhou nos seus olhos por um instante. Depois, olhou para Ismael e sorriu. Não era o sorriso de uma criança. Era o sorriso de Ismael. O sorriso de Maria. Um sorriso que sabia tudo, que aceitava tudo. "Olá, professora", disse ele. Depois virou-se para Ismael. Levantou o desenho. "Olha, pai-avô", disse ele, com uma clareza que gelava o sangue. "Fiz a nossa casa." O mundo de Carmen desmoronou-se. A palavra dupla, pai-avô, dita com total naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi a confirmação final, a prova viva do horror. Carmen já não pensava, apenas reagia. Virou-se e correu para a porta. As suas mãos desajeitadas procuraram a trava. O metal estava frio. Puxou-o com uma força desesperada. A porta abriu-se, e a luz do sol atingiu-a como um soco. Saiu a tropeçar. Caiu de joelhos na terra quente. Não olhou para trás. Levantou-se e correu. Correu como nunca antes na vida. O som da sua própria respiração ofegante enchia os seus ouvidos. O cheiro à podridão tinha se agarrado à sua pele. Não parou até que as suas pernas não lhe respondiam mais. Chegou à sua pequena casa, entrou com um estrondo e trancou a porta. Deslizou pela porta até ao chão. O seu corpo inteiro tremia. Abraçou-se a si própria, tentando parar as convulsões. Mas o frio vinha de dentro. Um frio que se instalara na sua alma. E ali, no chão da sua cozinha, rodeada pela segurança das suas 4 paredes, Carmen Mendoza finalmente desmoronou-se. Vomitou. E depois chorou. Chorou por Ângel, por Maria, pelas crianças silenciosas. Chorou por um mundo onde tal horror pudesse existir. E chorou por si mesma, porque sabia que uma parte dela tinha ficado para sempre naquela casa e que nunca mais voltaria a ser a mesma. O monstro não nasceu com Ismael. Nasceu muito antes. Foi uma semente plantada em solo fértil de medo e orgulho. Uma semente regada com silêncio e violência. Para entender o horror que Carmen testemunhou, é preciso viajar no tempo. É preciso desenterrar os ossos dos primeiros Melchor. É preciso ouvir os ecos presos nas paredes daquela casa. A história começa com um homem, Ismael Melchor, o primeiro, o patriarca, a origem da praga. Ele chegou à região no início do século XX. Ele não era daqui. Vinha do norte, fugindo do sangue e do caos da revolução. Era um homem que tinha perdido tudo, exceto 2 coisas: um pequeno saco de moedas de ouro e uma desconfiança absoluta na humanidade. Ele via o mundo exterior como um ninho de traidores, fracos e ladrões. A sua única religião era a terra. A terra não mente. A terra não trai. A terra é poder. Com o seu ouro, comprou o melhor terreno da zona. Um vasto terreno que incluía a única fonte que nunca secava. Um tesouro numa região castigada pela seca. Construiu a sua casa no ponto mais alto da sua propriedade, longe da aldeia de La Soledad. Não como um lar, mas como um bastião, com paredes grossas e poucas janelas. Um lugar para se defender do mundo que tanto odiava. Precisava de um herdeiro, alguém que continuasse a sua linhagem e o seu desprezo. Desceu à aldeia, observou as jovens e escolheu uma. Estela. Não a cortejou. Comprou-a. Falou com o pai dela, um camponês pobre, e ofereceu-lhe 2 vacas e um jumento. O pai aceitou. Estela, de 17 anos, foi entregue como se fosse gado. Era uma mulher silenciosa, de olhos tristes. Na casa dos Melchor, o seu silêncio tornou-se mais profundo. Tornou-se uma sombra que deslizava pelos corredores. Ismael tratava-a como tratava os seus cavalos. Dava-lhe comida, abrigo e a sua semente. Não lhe dava carinho.
nem palavras, nem respeito. O carinho era uma fraqueza. Eles tiveram um único filho, um menino. Chamou-o Ismael, como ele. Não como um ato de amor, mas como um ato de posse. Esta criança era a sua réplica, o seu legado, a sua imortalidade. A educação do segundo Ismael foi uma doutrinação. O pai não lhe ensinou a brincar. Ensinou-lhe a trabalhar. Não lhe ensinou a partilhar. Ele ensinou-o a acumular. Não lhe ensinou a amar. Ele ensinou-o a desconfiar. Todos os dias, repetia-lhe a mesma ladainha. O mundo é veneno, filho. As pessoas são fracas. Fora desta terra, só há podridão. O nosso sangue é a única coisa que importa. É ouro. É puro. Não deve misturar-se com a lama lá fora. A criança cresceu ao ouvir isto. Não conheceu outra verdade. O isolamento era a sua normalidade. O desprezo era a sua herança. Estela, a mãe, tentou intervir. Queria levar o menino à escola da aldeia. Queria ensiná-lo a rezar. Queria falar-lhe de um mundo além da cerca. O primeiro Ismael descobriu-a. Arrastou-a para o celeiro. Bateu-lhe com um cinto de couro. O menino, que tinha 8 anos, ouviu tudo do seu quarto. Os gritos da sua mãe, os golpes secos, o choro abafado. Naquela noite, ele aprendeu a lição mais importante da casa Melchor. A vontade do homem é lei, e a desobediência é paga com dor. Estela não tentou novamente. Tornou-se um fantasma. Os seus olhos perderam o último brilho de vida. O silêncio tornou-se o seu refúgio e a sua prisão. O segundo Ismael cresceu até se tornar uma cópia do pai, alto, forte, silencioso e cheio do mesmo veneno. O mundo exterior era uma ameaça. As pessoas da aldeia, seres inferiores. Quando chegou a idade de casar, várias famílias da aldeia, atraídas pela riqueza dos Melchor, ofereceram as suas filhas. O velho patriarca rejeitou todas com desprezo. Misturar o nosso sangue com esses famintos? Resmungava. Sujar a nossa linhagem? A tua mulher deve ser digna, pura, e aqui não há nenhuma. O segundo Ismael, já um homem de 30 anos, não protestou. A vontade do pai era a sua. Ele esperaria. O tempo na casa dos Melchor passava de forma diferente. Era um tempo circular, repetitivo. Semeava, colhia, acumulava, odiava. A mãe, Estela, morreu no inverno. De tristeza, de silêncio. O corpo dela desistiu. O velho Ismael não derramou uma lágrima. Enterrou-a num canto da propriedade, sem cruz nem nome, como se enterra um animal. Poucos meses depois, ele próprio a seguiu. Uma manhã, o segundo Ismael encontrou-o na cama, frio, rígido, com a mesma expressão de desprezo no rosto que tinha em vida. Enterrou-o ao lado da mãe. E então, o segundo Ismael ficou sozinho. Tinha quase 40 anos, dono de uma fortuna em terras e gado, e prisioneiro de uma solidão absoluta. A casa, imensa e silenciosa, parecia zombar dele. Os dias eram suportáveis. O trabalho no campo ocupava a sua mente. Mas as noites eram um inferno. O silêncio enchia-se de ecos. A voz do seu pai, os soluços da sua mãe. A solidão começou a corroê-lo, a enlouquecê-lo. Falava sozinho, passeava pelas divisões vazias. A obsessão pela pureza, incutida pelo seu pai, tornou-se uma ideia fixa. Precisava de um herdeiro, mas não podia trazer ninguém de fora. Seria trair o único mandamento que conhecia. O nó parecia não ter solução, até que o destino, ou o diabo, lhe apresentou uma prima em segundo grau da sua mãe, de quem ele mal se lembrava de ter ouvido falar, morreu numa aldeia vizinha. Deixou uma filha órfã, uma rapariga de 16 anos chamada Adela.
sem parentes próximos para cuidar dela, o padre da aldeia, sabendo da riqueza do solitário Melchor, enviou-a para ele. Talvez, pensou o ingênuo sacerdote, a caridade amolecesse o coração do eremita. Quando Adela chegou à casa, o segundo Ismael viu a resposta às suas preces. Ela era jovem, assustada, maleável. E o mais importante, ela tinha o mesmo sangue. Distante, sim, mas era sangue Melchor. Na sua mente distorcida, isso não era uma transgressão. Era a solução perfeita. Uma forma de continuar a linhagem sem contaminá-la. Sangue puro, repetia para si mesmo, como um mantra. A frase do seu pai. Adela, assustada e sozinha no mundo, não teve escolha. Aceitou ficar. Ismael deu-lhe um quarto, comida, roupa, e à noite visitava-a na sua cama. Tomava o que considerava seu por direito. Adela chorava em silêncio, como Estela tinha chorado antes dela. A história repetia-se, o padrão reforçava-se. Dessa união profana nasceram 2 filhos. Um menino, a quem chamou Ismael, o terceiro. E uma menina, a quem chamou de Maria. As crianças cresceram num isolamento ainda mais extremo do que o do pai. O seu único universo eram os limites da propriedade. O seu único Deus era o pai. A sua única lei era o silêncio. Adela, a sua mãe prima, ensinou-lhes a ler e a escrever. Mas não lhes ensinou a questionar. Ela própria tinha perdido essa capacidade há muito tempo. Ela murchou. Tornou-se uma sombra trêmula que cozinhava, limpava e obedecia. Morreu quando o seu filho Ismael tinha 17 anos e a sua filha Maria, 15. O círculo da sua triste vida fechou-se. O segundo Ismael, já um homem idoso, olhou para os seus filhos adolescentes. Viu neles a sua obra-prima. 2 espécimes de sangue puro, fortes, saudáveis, isolados do veneno do mundo. Mas o seu tempo estava a acabar. Precisava de garantir a próxima geração, a próxima volta na espiral. E a solução estava ali, à sua frente. Tão óbvia, tão pura. O seu filho e a sua filha. Uma noite chamou o jovem Ismael ao seu quarto. O rapaz, criado para obedecer cegamente, acorreu. O seu pai, sentado na velha cadeira de baloiço, explicou-lhe o plano. Não como uma opção, mas como um dever sagrado. A tua irmã Maria será a tua mulher, disse-lhe com a sua voz rouca. É a única maneira de manter o sangue puro. Vocês terão filhos fortes, filhos de verdade. Filhos Melchor. É o teu dever. É o legado do teu avô. É a minha vontade. O jovem Ismael, aquele que anos mais tarde abriria a porta a Carmen, não sentiu horror, nem repulsa. Sentiu o peso da responsabilidade. Sentiu orgulho. Tinha sido escolhido para continuar a missão sagrada. Maria, por outro lado, resistiu. Quando o seu irmão pai lhe disse isso, ela gritou, chorou, implorou. Pela primeira vez na vida, uma Melchor ousava dizer não. A rebelião durou pouco. O seu pai, o velho Ismael, trancou-a na cave durante 3 dias, sem comida, sem água, na escuridão total. Ao 3º dia, quando a tiraram de lá, ela estava destroçada. O espírito que se atrevera a despertar fora esmagado. Ela aprendeu a lição, a mesma que a sua avó Estela, a mesma que a sua mãe Adela. A vontade do homem é lei, e o silêncio é sobrevivência. Assim, Ismael, o terceiro, tomou a sua irmã Maria como esposa, e a espiral do horror deu uma nova e mais monstruosa volta. O seu primeiro filho foi Ângel. O menino que nasceu com o fardo de 3 gerações de pecado no seu sangue. O menino que, instintivamente, desenhava na terra o mapa da sua própria condenação. O povo sabia. Claro que sabia. Viram Maria, uma adolescente,
com a barriga inchada. Viram nascer um menino com os mesmos olhos do seu irmão. Ouviram os rumores. Juntaram as peças. Mas os Melchor eram os donos da água, os donos da terra, aqueles que davam trabalho na colheita, aqueles que emprestavam dinheiro quando o banco não o fazia. O medo e a conveniência são uma cola forte. A aldeia escolheu calar-se, escolheu a cegueira voluntária, tornou-se cúmplice, todos e cada um deles. Construíram um muro de silêncio em torno daquela casa. Uma parede que protegeu o monstro durante anos. Uma parede que ninguém se atreveu a atravessar. Até que uma jovem professora, armada apenas com a sua ingenuidade e a sua raiva, decidiu bater à porta. E o inferno abriu-se. Carmen passou o resto do dia e a noite seguinte num estado de paralisia. O seu corpo estava na pequena casa alugada, mas a sua mente continuava presa na sala escura dos Melchor. Ela fechava os olhos e via o sorriso vazio de Maria. Ouvia a voz clara de Ângel a dizer: "Papá, avô." O cheiro à podridão parecia impregnado nas suas roupas, na sua pele, no seu cabelo. Tomou banho 3 vezes, esfregando-se com força, como se pudesse arrancar a lembrança. Mas o horror não estava na pele. Estava alojado na sua memória. O tremor não cessava. Era um frio interno, um estremecimento da alma. Não comeu. Não dormiu. Apenas sentou-se no chão, abraçando os joelhos, balançando-se como Maria na sua cadeira de balanço. O medo era uma presença física no quarto. A casa dos Melchor já não era apenas uma casa. Era um organismo vivo, e ela tinha sentido o seu hálito fétido. Sabia que Ismael não a tinha deixado ir por bondade. Tinha-a deixado ir porque não a considerava uma ameaça. Era um inseto, insignificante. O seu poder era tão absoluto, a sua realidade tão hermética, que a opinião de uma professora de fora não tinha importância. Essa arrogância foi o que a salvou. E essa mesma arrogância, decidiu Carmen, seria a sua ruína. No segundo dia, o tremor começou a transformar-se noutra coisa. Em raiva. Uma raiva fria, lúcida. A imagem do rosto quebrado de Maria se sobrepunha à da diretora Elodia, aconselhando-a a não causar problemas. O sorriso de Ismael se misturava com os olhares evasivos das pessoas da cidade. Não era apenas uma família monstruosa, era um ecossistema de maldade, um jardim do horror cultivado pela covardia de muitos. E Carmen recusou-se a ser mais uma jardineira. Recusou-se a calar-se, recusou-se a esquecer. Levantou-se do chão. As suas pernas estavam dormentes. Vestiu a primeira roupa que encontrou. Não se olhou ao espelho. Não queria ver os seus próprios olhos assustados. Numa mochila, guardou o essencial, a sua identificação, o pouco dinheiro que lhe restava e o desenho de Ângel. Dobrou a folha de papel com um cuidado reverencial. Era um mapa do inferno e era a sua única arma. Apanhou o primeiro autocarro que saía de La Soledad. Enquanto o veículo se afastava, olhou pela janela para para a aldeia que encolhia à distância. Não sentiu nostalgia, sentiu desprezo. Cada casa era um túmulo, cada habitante um cúmplice. Prometeu não voltar, a menos que fosse para arrancar o segredo pela raiz. A viagem para Xalapa, a capital do estado, foi um transe. Sentou-se junto à janela, sem ver a paisagem. Repassava na sua mente o que diria, uma e outra vez, procurando as palavras certas, aquelas que pudessem quebrar a indiferença, aquelas que pudessem transmitir a magnitude do horror. Ela era ingênua. Ainda acreditava que a verdade por si só era suficiente. Ainda acreditava na justiça.
O sistema estava prestes a lhe dar uma lição brutal. A Procuradoria-Geral do Estado era um edifício moderno, imponente, de vidro e aço, projetado para transmitir uma imagem de poder, transparência e eficiência. Uma mentira arquitetônica. Carmen entrou com o coração batendo forte, com uma mistura de medo e esperança. O interior era um labirinto de corredores frios, iluminados por uma luz fluorescente que fazia com que todos parecessem doentes. O ar cheirava a café queimado, a produtos de limpeza baratos e ao desespero de centenas de histórias como a dela. Depois de ser enviada de um balcão para outro, ela acabou numa sala de espera no 3º andar. Unidade de Atendimento às Vítimas. O nome era uma piada cruel. A sala estava cheia de gente. Mulheres com os olhos inchados de tanto chorar, homens com o olhar perdido, idosos agarrados a pastas cheias de documentos. Todos partilhavam a mesma expressão de exaustão, a expressão de quem há muito tempo luta contra uma parede. Carmen sentou-se numa cadeira de plástico e esperou. Esperou 1 hora, depois outra. O tempo naquela sala era espesso, pegajoso. A cada minuto que passava, uma pequena parte da sua raiva evaporava-se, substituída pelo tédio e pela humilhação da espera. Era uma estratégia, uma forma de desgaste. Fazer com que as pessoas se cansassem, desistissem, fossem para casa. Finalmente, uma voz monótona chamou-a por um altifalante. Carmen Mendoza, passe para a cabine 4. A cabine 4 era um pequeno espaço claustrofóbico, separado dos outros por finas placas de melamina. Era possível ouvir as conversas ao lado. Fragmentos de outras tragédias. Um homem com uma camisa amarrotada e uma mancha de café na gravata esperava por ela atrás de uma secretária coberta por pilhas de arquivos. Ele olhou por cima dos óculos. Os seus olhos estavam mortos de tédio. Diga, disse ele, sem sequer se apresentar. O tom implicava: seja breve, tenho coisas mais importantes para fazer. Carmen respirou fundo. E começou a falar. Contou-lhe tudo. A sua voz, inicialmente trêmula, foi ganhando força à medida que a raiva voltava. Falou-lhe de La Soledad, do silêncio, da escola. Descreveu-lhe a casa, a porta de metal, o cheiro. Pintou com palavras o retrato de Ismael, de Maria, das crianças silenciosas. Tirou o desenho de Ângel e colocou-o sobre a secretária. Olhe, implorou. É a confissão de uma criança. E finalmente contou-lhe a cena que a tinha partido. A voz de Ângel a dizer: papá, avô. Durante toda a história, o homem digitava no seu computador. Clique, clique, clique. O som era uma tortura. Um metrônomo da indiferença. Ele não fez uma única pergunta. Não olhou nos seus olhos. Apenas acenava com a cabeça de vez em quando, um movimento mecânico. Quando Carmen terminou, um silêncio pesado tomou conta da cabine. Ela olhou para ele, expectante, esperando uma explosão de indignação, uma chamada urgente, alguma coisa. O homem parou de digitar. Recostou-se na cadeira que rangeu em protesto. Esfregou os olhos e bocejou. Um bocejo longo, barulhento, descarado. Foi como um tapa na cara. Veja bem, senhora, consultou uma nota no seu ecrã. Mendoza. O que me descreve aqui, disse ele, apontando para o ecrã com uma caneta. É um caso presumível de violência doméstica, com possível configuração do crime de incesto e abuso sexual. Ele usava os termos legais como um escudo, para não ter de sentir, para transformar o horror num parágrafo de um código penal. Presumível? Possível? Explodiu Carmen. Não me ouviu? Estou a garantir-lhe. Eu vi.
Senhora, compreendo o seu estado de agitação, disse ele com uma calma irritante. Mas no sistema judicial, não operamos com garantias. Operamos com provas. O desenho é uma prova. O meu testemunho é uma prova. Carmen gritou, batendo com a mão na mesa. O homem olhou para a mão dela e depois olhou para ela com irritação. Pegou no desenho de Ângel com 2 dedos, como se lhe causasse repulsa. Segurou-o no ar por um segundo. Isto é um desenho infantil. Pode significar qualquer coisa. Um juiz riria disto. Ele deixou cair o desenho sobre uma pilha de papéis. E o seu testemunho é de uma terceira pessoa. Não é a vítima direta. Legalmente tem um valor muito limitado. Carmen ficou sem fôlego. Era um pesadelo. Ela estava no lugar certo, dizendo a verdade, e estavam a tratá-la como se fosse louca. E o que devo fazer? Perguntou ela, com a voz quebrada pela incredulidade. O procedimento é o seguinte, recitou o homem, como um robô. Deve preencher o formulário 3A, Declaração de Factos por Terceiros. Seja o mais detalhada possível. A sua declaração será encaminhada por um psicólogo da área forense, que emitirá um parecer preliminar sobre a possível veracidade dos fatos e o estado de risco dos menores. Ele deslizou uma pilha de papéis pela mesa. O formulário 3A. 10 páginas de perguntas em letras pequenas, caixas e jargão jurídico. Assim que tivermos o parecer, o que pode demorar várias semanas, um procurador decidirá se existem elementos suficientes para abrir um inquérito. Semanas? Repetiu Carmen. Essas crianças estão em perigo agora. O homem encolheu os ombros, o gesto mais eloquente da burocracia. É o sistema, senhora. Existem procedimentos, há prazos. E voltou para o teclado. Clique, clique, clique. A audiência tinha terminado. Carmen ficou ali sentada, olhando para os papéis. Sentiu uma onda de náusea. Isso não era justiça. Era uma corrida de obstáculos projetada para que ninguém chegasse à meta. Levantou-se, deixou os formulários sobre a secretária. Não vou preencher isto, disse com uma calma que a surpreendeu. O homem olhou para cima, irritado. Desculpe, isto é uma piada. Enquanto vocês preenchem papéis, essas crianças estão a viver num inferno. Se você não vai fazer nada, vou encontrar alguém que faça. Pegou no desenho do Ângel e foi-se embora. Saiu da cabine com uma sensação de vertigem. Não ia desistir. Pediu para falar com um supervisor, um chefe, o procurador-geral, quem fosse. Fizeram-na esperar mais 1h30 num corredor sem cadeiras, em pé. Outra técnica de desgaste. Finalmente, uma secretária fez-lhe entrar numa sala maior, com um tapete gasto e uma bandeira do México num canto. Atrás de uma secretária de mogno, um homem de cerca de 50 anos, com um fato caro e cabelo penteado com gel, esperava por ela. Era o procurador regional. Sorriu para ela. Um sorriso de político. Praticado. Falso. Senhorita Mendoza, sente-se, por favor, disse com voz melosa. Disseram-me que teve um pequeno problema com os nossos procedimentos. Ofereceu-lhe água de uma jarra de vidro. Pediu-lhe que contasse a história desde o início. Ouviu-a com uma atenção impecável. Acenava com a cabeça. Franzia o sobrolho nos momentos certos. Anotava coisas num bloco de notas de couro. Terrível, verdadeiramente terrível, dizia. Que coragem a sua em denunciar. Carmen, apesar da sua desconfiança, sentiu uma pequena chama de esperança. Talvez ele fosse diferente. Talvez ele se importasse. Quando terminou, o procurador recostou-se na sua luxuosa cadeira de couro.
Juntou os dedos à frente da boca. Uma história assustadora, disse ele, com a gravidade de um ator. E garanto-lhe que nesta procuradoria temos tolerância zero com o abuso infantil. Fez uma pausa dramática. No entanto, começou. E Carmen soube que vinha aí o golpe. O caso que apresenta é extremamente delicado. O senhor Ismael Melchor, disse ele, consultando uma nota, é uma figura proeminente na sua comunidade. Um importante empresário agrícola, benfeitor de várias obras locais. Agir contra ele sem provas irrefutáveis seria imprudente. Poderia destruir a reputação de um homem honrado. A instituição poderia enfrentar um processo multimilionário. Devemos ser cautelosos. Proteger a integridade da instituição. A instituição, a mesma palavra que o outro. O monstro burocrático a proteger-se a si próprio. E a integridade das crianças? Replicou Carmen. Exatamente, disse o procurador, sorrindo como se ela tivesse caído na sua armadilha. É por isso que devemos ser inteligentes, estratégicos. Ele inclinou-se para a frente. A sua voz baixou para um tom conspiratório. Olhe, vamos fazer isto de forma limpa. Você diz-me que não vê o menino Ângelo há 2 dias, certo? Carmen assentiu confusa. Perfeito! Exclamou o procurador, batendo suavemente na mesa. Esqueçamos por um momento a questão do abuso, que é complicada de provar. Neste momento, o que temos é o desaparecimento de um menor. Você, a professora dele, não sabe onde ele está. Isso é muito mais simples. Com uma denúncia de desaparecimento, podemos agir imediatamente, enviar uma patrulha, entrevistar a família. É um protocolo padrão. Assim, entramos legalmente na casa, e uma vez lá dentro, veremos o que encontramos. Parecia um plano brilhante, uma solução. Mas Carmen sentiu um arrepio. Estavam a distorcer a verdade, a reembalar o horror para que se encaixasse num formulário mais conveniente. Então, o que tenho de fazer? Perguntou ela. O procurador sorriu, triunfante. Levantou-se e foi até um arquivo. Tirou uma folha de papel azul. Vai preencher o formulário 2B. Relatório de pessoa ausente ou desaparecida. Não mencione nada sobre incesto ou abuso. Apenas diga que o seu aluno não foi às aulas, que está preocupada e que teme pela segurança dele. Isso é suficiente. Ele entregou-lhe o formulário. Carmen pegou-o. O papel parecia gelo na sua mão. Ela tinha sido derrotada. Não com um não, mas com um sim, que era a pior das mentiras. Tinha sido absorvida. Tinha sido integrada no sistema. Tinha se tornado cúmplice da burocracia. Ficou a olhar para o formulário, para os campos em branco à espera de serem preenchidos com uma meia-verdade. O procurador já tinha voltado para a sua secretária. Estava a verificar o telemóvel. Para ele, o problema estava resolvido. O horror tinha sido classificado, e o seu dia podia continuar. Carmen saiu do escritório do procurador regional. Caminhou pelos corredores frios, sem ver ninguém. Na mão, amassava o formulário 2B. O papel azul. A cor da rendição. Chegou à saída e o sol da tarde bateu-lhe em cheio. Sentou-se no primeiro degrau da entrada do edifício. O barulho da cidade, os carros, as sirenes distantes. Tudo lhe parecia um eco de um mundo ao qual ela já não pertencia. Desdobrou o formulário. Relatório de pessoa ausente ou desaparecida. Cada palavra era uma mentira. Ângelo não estava ausente. Estava preso. Não estava desaparecido. Estava condenado. E ela, com este papel, estava prestes a tornar-se cúmplice da farsa.
Tinham-lhe oferecido uma solução que não era uma solução. Era um placebo. Uma forma de acalmar as aparências enquanto o cancro continuava a crescer por dentro. Uma vez lá dentro, veremos o que encontramos, tinha dito o procurador. Carmen sabia o que isso significava. Uma visita. Um relatório que diria sem novidades. Uma palmada nas costas para a professora preocupada. E o círculo dos Melchor continuaria a girar, agora com a bênção implícita da lei. Sentiu uma onda de raiva tão intensa que lhe fez tremer as mãos. Uma raiva contra o burocrata enfadonho, contra o procurador sorridente, contra todo o sistema. Um sistema concebido não para proteger os anjos do mundo, mas para se proteger a si próprio. Olhou para o formulário azul e, com um gesto lento e deliberado, rasgou-o em 2, depois em 4, depois em 8, até que ficou apenas um punhado de confetes inúteis. Abriu a mão e deixou o vento levar os pedaços. Viu-os voar e espalhar-se pela praça, como a sua fé na justiça. Não iria jogar o jogo deles. Se o sistema era um muro, ela não iria bater com a cabeça contra ele. Iria dinamitá-lo. Levantou-se. Já não havia medo nos seus olhos. Apenas uma determinação fria como o aço. Se a justiça era surda, ela faria tanto barulho que não poderia evitar ouvir. Se a justiça era cega, ela acenderia uma fogueira tão grande que até os cegos poderiam vê-la. Ela precisava de um megafone. Precisava da imprensa. Lembrou-se de ter ouvido falar dos jornalistas independentes de Xalapa. Aqueles que trabalhavam à margem, demitidos dos grandes meios de comunicação por serem muito incômodos. Aqueles que viviam de café e raiva. Aqueles que não tinham nada a perder. Perguntou numa banca de jornais. O idoso que a atendia olhou para ela com curiosidade. Deu-lhe um nome. Ricardo Salas. Um velho lobo. Um cão raivoso, disse o velho com um meio sorriso. Se alguém pode ajudá-la, é ele. Se não a mandar para o inferno primeiro. Ele deu-lhe um endereço. O escritório de Ricardo Salas ficava no segundo andar de um prédio decrépito no centro histórico, acima de uma cantina que cheirava a cerveja velha e urina. Carmen subiu uma escada de madeira que rangia sob seus pés. A porta tinha uma placa de latão torta. Ricardo Salas, jornalista. Ela tocou. Ninguém respondeu. Ouviu uma música jazz muito alta lá dentro. Tocou mais forte. A música parou. "Já vou, caramba!" gritou uma voz rouca. A porta se abriu de repente. Um homem de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos despenteados, barba por fazer e uma camisa manchada, olhou para ela de cima a baixo. Os seus olhos estavam vermelhos, mas eram inteligentes, penetrantes. Ele cheirava a cigarro e uísque barato. "Sim?" resmungou. "Vende bíblias ou procura uma alma perdida?" Carmen não se abalou. "Procuro um jornalista", disse ela. "Bem, encontrou um em vias de extinção. O que quer?" "Tenho uma história. Uma que ninguém quer ouvir." Ricardo soltou uma risada seca. "Bem-vinda ao clube. Entre, mas não toque em nada. A desordem é um sistema organizado. A sala era o caos personificado. Pilhas de livros e jornais por toda a parte. Um cinzeiro transbordando. Uma velha máquina de escrever ao lado de um computador portátil. Uma garrafa de uísque pela metade sobre a mesa. "Fale", disse Ricardo, sentando-se e acendendo outro cigarro. "Tenho 5 minutos antes de perder a fé na humanidade por hoje." Carmen não perdeu tempo. Pegou o desenho de Ângel e o colocou sobre a mesa. "Ele se chama Ângel. Tem 6 anos. O pai dele também é avô e tio dele." Ricardo parou de aspirar a fumaça. Levantou uma sobrancelha. "Continue",
disse ele, com um tom de voz repentinamente sério. Carmen contou tudo, sem enfeites, sem lágrimas, com uma precisão fria, cirúrgica. A casa, a família, a vila silenciosa, a visita ao Ministério Público. O formulário 3A, o formulário 2B, o cinismo dos funcionários. Enquanto ela falava, Ricardo ouvia em silêncio. O seu olhar de cão raivoso foi se transformando. Ele viu a verdade nos olhos de Carmen e sentiu o cheiro de sangue. O sangue de uma grande história. O tipo de história que te lembra por que escolheste esta maldita profissão. Quando Carmen terminou, Ricardo ficou olhando para o desenho. Tocou-o com a ponta do dedo. Melchor, sussurrou. Os intocáveis. Os donos da água e do silêncio. Sabe que se eu publicar isto, eles virão atrás de si, avisou ele. E de mim. O medo é a sua melhor arma, respondeu Carmen. Acabou-se o tempo de ter medo. Ricardo olhou para ela. E viu nela a jovem jornalista que ele tinha sido 30 anos atrás, antes que o cinismo o consumisse. Sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Gosto de você, menina, disse. Tem coragem. Deixe o desenho comigo. Desapareça por alguns dias. Não fale com ninguém. Vou arranjar um lugar seguro para você ficar. Dê-nos uma semana. Vamos fazer um pouco de barulho. Uma semana depois, o mundo de La Soledad explodiu. Ricardo não publicou a história em seu pequeno blog. Ligou para um contato em um meio digital nacional, um dos mais lidos do país. Enviou o arquivo, o texto, uma cópia do desenho e uma declaração anônima da professora. Na segunda-feira de manhã, a bomba explodiu na internet. O inferno de Veracruz, a história do menino com um pai-avô. O artigo era brutal, implacável. Detalhava o horror da família Melchor, a cumplicidade do povo e, o mais importante, a negligência criminosa do Ministério Público de Veracruz. Publicou os nomes do burocrata, do procurador regional. Citou os formulários 3A e 2B como símbolos da podridão institucional. O desenho de Ângel estava na capa. Os seus círculos pretos, a sua caligrafia infantil. Uma acusação mais poderosa do que 1000 palavras. A reação foi viral, imediata, global. Em questão de horas, Unpa Papá Abuelo era a tendência número 1 no Twitter. As emissoras de televisão interromperam a sua programação. As pessoas partilhavam a história com uma mistura de horror e fúria. O segredo guardado por gerações numa aldeia esquecida era agora o tema de conversa de um país inteiro. A pressão sobre o governo de Veracruz era insuportável. O procurador regional, com o seu fato caro e sorriso falso, foi o primeiro a cair. Ele deu uma conferência de imprensa, balbuciando sobre investigações em curso e respeito pelos procedimentos. Ninguém acreditou nele. No dia seguinte foi demitido. A Procuradoria, com a sua imagem por terra, anunciou a criação de uma força e uma força especial para investigar o caso. A máquina que tentara esmagar Carmen agora movia-se a toda velocidade, impulsionada pelo pânico mediático. Um comboio de veículos blindados, patrulhas da Polícia Estadual, carrinhas do DIF e uma caravana da imprensa invadiram La Soledad. Quebraram o silêncio com as suas sirenes. Os habitantes da aldeia trancaram-se nas suas casas, baixaram as persianas. Mas, desta vez, o silêncio não os protegia, acusava-os. Quando as autoridades chegaram à casa dos Melchor, encontraram-na vazia. Ismael, Maria e os 3 filhos tinham ido embora. A casa estava limpa, arrumada. Como se esperassem visitas. Mas sobre a mesa da cozinha encontraram uma folha de caderno.
Um último desenho de Angel, um único círculo gigante. E dentro dele, as palavras fim. A busca foi massiva. Usaram helicópteros, cães, drones. Encontraram-nos 3 dias depois, numa cabana abandonada no alto da serra. Ismael entregou-se sem resistência. O seu rosto não mostrava medo, nem remorso. Apenas uma fria resignação. Maria estava em estado catatônico, abraçada aos seus 2 filhos mais novos, que choravam em silêncio. E Angel olhou para os polícias armados, para os psicólogos, para as câmaras, e sorriu para eles. O mesmo sorriso vazio do seu pai. Um sorriso que dizia: chegaram tarde. O mal já está feito. O julgamento foi um espetáculo mediático. Ismael Melchor foi condenado à pena máxima por uma longa lista de crimes. Ele nunca demonstrou qualquer emoção. Sentou-se no banco dos réus, como uma estátua de pedra. Um monumento à sua própria perversão. As crianças foram o verdadeiro campo de batalha. Separadas e colocadas sob a tutela do Estado. Os psicólogos disseram que era para quebrar o ciclo tóxico. José e Lucia, os mais novos, foram dados para adoção a famílias de outros estados, com os nomes alterados para os proteger. Mas Angel era demasiado velho, demasiado consciente. Passou por vários centros de acolhimento. Era um menino brilhante, mas atormentado. Tinha pesadelos terríveis. Desenhava compulsivamente. Círculos, sempre círculos. A sua terapia foi longa e difícil. Aprendeu a chamar as coisas pelo nome correto. Pai, mãe, irmão. Mas no fundo da sua mente, as palavras proibidas continuavam a assombrá-lo. Pai-avô. Mãe-irmã. Maria foi diagnosticada com um transtorno dissociativo grave. A sua mente tinha construído barreiras para se proteger de um horror insuportável. Foi internada num hospital psiquiátrico de forma permanente. Passava os dias numa cadeira de baloiço, no jardim do hospital, balançando-se, para a frente e para trás. Perdida num mundo onde já ninguém lhe podia fazer mal. Ricardo Salas tornou-se uma lenda do jornalismo. Ganhou prêmios. Ofereceram-lhe trabalho nos meios de comunicação mais importantes. Recusou todos. Continuou no seu escritório caótico, sobre a cantina, à espera da próxima história que mais ninguém quisesse contar. E Carmen? Nunca mais voltou a La Soledad. Nunca mais voltou a dar aulas numa sala de aula. A experiência a transformou. A endureceu, mas não a tornou cínica. Mudou-se para a cidade do México e começou a trabalhar numa organização não governamental que defendia os direitos das crianças. Tornou-se uma advogada feroz, especialista em navegar pelos labirintos da burocracia. Usava a sua raiva como combustível, lutando contra os mesmos sistemas que outrora tentaram silenciá-la. Salvando outros ângeles, um formulário de cada vez. A casa dos Melchor ficou abandonada. As pessoas da aldeia evitavam sequer passar pelo caminho. Diziam que à noite se ouviam choros, que a casa estava amaldiçoada. Mas a verdadeira maldição não estava na casa. Estava no silêncio que a cercava, na cegueira voluntária de toda uma cidade. A história dos Melchor é uma ferida na memória do México. Um lembrete de que os monstros mais terríveis nem sempre se escondem na escuridão. Às vezes, eles vivem à luz do dia, protegidos pelo medo, alimentados pela nossa indiferença.